Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo, eu vou trazer as principais marcas batidas e a bilheteria do final de semana. Então, vamos lá! E pessoal, os números do final de semana não foram tão empolgantes assim porque o top 3 se repetiu. O top 3 se manteve exatamente o mesmo do final de semana passado, com Duna na primeira posição. O filme Duna caiu 62%, que foi uma queda bem acentuada porque a abertura já não tinha sido uma sensação, a abertura já tinha sido exatamente no esperado e as expectativas não eram tão altas assim. Então uma queda de 62% para um filme que deveria ter pernas bastante longas é realmente preocupante. Mas do Clube da Bilheteria passado para esse, Duna 2 já foi confirmado, então a bilheteria passa a ser um pouquinho irrelevante, porque a grande questão em volta da bilheteria do filme Duna era, obviamente, se seria o suficiente para confirmar uma sequência, se a Warner, ia querer confirmar uma sequência com base na abertura norte-americana, e isso de fato aconteceu. Então agora o que vier é lucro, porque eles já conseguiram confirmar uma sequência para 2023. Então, com essa queda de 62%, o filme fez mais 15,5 milhões de dólares, que não é um segundo final de semana ruim, principalmente em um momento de pandemia, mas considerando tudo que eu falei, era esperado uma queda um pouquinho menor. E o filme chega a 69 milhões de dólares em território americano. Ele vai ter que brigar para atingir a marca dos 100 milhões de dólares, porque com a queda surpreendente que ele teve de 62%, vai ser difícil chegar a essa marca. Só que mundialmente o filme já beira os 300 milhões de dólares, com 296 em todos os territórios. Então o filme não tá indo mal, ao redor do mundo todo. Lembrando que o filme tem um orçamento calculado aí de 160 milhões. Ele pode ter muito mais coisas, por causa do marketing, por causa da pandemia, que eles tiveram que prorrogar, então pode ser que o orçamento seja um pouquinho maior e normalmente um filme tem que fazer o dobro, no mínimo do seu custo, do seu orçamento, para ser lucrativo nas bilheterias, mas isso pode não vir a acontecer com o filme Duna, porque ele está sendo transmitido também na HBO Max. A gente não sabe qual efeito esse filme tá tendo, dentro da HBO Max. Pode ser que um efeito muito positivo ou não. Como eu falei no final de semana passado, eu acompanho vários podcasts americanos e muita gente tá migrando pro HBO Max justamente por causa do filme Duna. Então eu não me surpreenderia se esse fosse um dos melhores trimestres da HBO Max até agora em território americano, justamente por causa do sucesso desse filme. Mas a conversão de cinema convencional para um serviço de streaming é um cálculo muito difícil aí da gente saber, que não dá para eu explorar muito a fundo aqui no Clube da Bilheteria. E aí na segunda posição ficou o filme Halloween Kills. O filme caiu 41,2%, que não foi uma queda tão grande assim, e fez mais 8,5 milhões de dólares. Então o filme já chega a 85 milhões de dólares em território americano, não tá nem próximo do sucesso do seu antecessor, mas ele já atinge 115 milhões de dólares internacionalmente, que com certeza já tornou o filme bastante lucrativo, porque, como eu sempre falo aqui no canal, filmes de terror são notórios por orçamentos bem enxutos, então o filme geralmente tem que fazer 20, 30, no máximo 40 milhões de dólares para se tornar lucrativo, e esse filme já passou da marca dos 115 milhões. E depois, com mais uma queda pequena, de somente 35%, o filme No Time to Die, o filme do 007 Sem Tempo para Morrer, fez mais 7,8 milhões de dólares, que é um resultado muito bom, considerando que o filme está no seu quarto final de semana. Não é um resultado sensacional, mas vale a gente sempre lembrar que os filmes do 007 não são enormes sucessos em território americano, eles são sucessos muito maiores fora dos Estados Unidos. E comprovando isso, o filme fez 133 milhões de dólares dentro dos Estados Unidos, mas ele já fez 607 milhões de dólares ao redor do mundo todo, já ultrapassando outros filmes com Daniel Craig, sendo que esse filme foi lançado em um momento de pandemia. Então o filme provavelmente, fora de um momento de pandemia, estaria ali na casa dos 800, 850 milhões de dólares, a essa altura podendo inclusive bater a marca de 1 bilhão de dólares, chegando ali junto com Skyfall. Não dá pra saber porque o hype desse filme estava realmente muito alto, só que muitas pessoas ainda não estão dispostas a irem aos cinemas. Então acho que quando esse filme chegar em uma plataforma de streaming, com certeza vai ser um sucesso gigantesco novamente. E na quarta posição ficou o filme My Hero Academia World Heroes Mission, que é um filme da Funimation que abriu com 6,4 milhões de dólares.
Eu não conheço muito de animes, mas até onde eu sei, esse é o terceiro filme, né, de My Hero Academia, mas eu posso estar bem enganado a respeito disso. E assim como outros filmes que eu citei hoje, o sucesso americano não é tão importante assim para esse filme, porque o filme já fez 35 milhões de dólares ao redor do mundo todo. Então, mais uma vez, o mercado americano não é o mercado mais relevante de todos. A gente tem outros mercados trazendo muito dinheiro também, principalmente o Japão, onde o filme já atingiu 29 milhões de dólares. E fechando o top 5 com uma queda de 38%, ficou o filme Venom Tempo de Carnificina, que fez mais 5,7 milhões de dólares. Então o filme já chega a 190 milhões de dólares somente em território americano, um sucesso muito grande que fez ele inclusive ultrapassar o filme da Viúva Negra, mas ainda não bateu o filme Shang-Chi. E internacionalmente, mais uma vez o volume nos Estados Unidos não é tão alto assim, o filme chega a 395 milhões de dólares, realmente um resultado sensacional. E fora do top 5 eu não poderia deixar de citar o filme do Edgar Wright, Last Night in Soho, que é um filme com um elenco sensacional. Eu adoro o Edgar Wright, eu já assisti todos os filmes dele, ele é um dos meus diretores favoritos trabalhando, e tem também um filme do Wes Anderson. Então tem dois diretores sensacionais com filmes lançados, né, nos cinemas atualmente. E o filme da Focus Feature abriu com 4 milhões de dólares, então foi uma abertura razoável, vamos dizer assim, não foi uma abertura sensacional, poderia ter feito muito mais dinheiro tranquilamente. E o outro filme é The French Dispatch, que é um filme do Wes Anderson, cresceu nas bilheterias porque ele também cresceu no volume de salas. O filme fez 2,7 milhões de dólares, e ele viu a contagem de cinemas aumentando para 788, sendo que ele tinha aberto na semana passada, se não me engano, em cerca de 30 cinemas somente. Agora ele foi para 788, mas ainda está distante desses filmes, né, desses grandes lançamentos que atingem 4 mil cinemas diferentes ao redor dos Estados Unidos. E agora, como de costume, né, falando a respeito do top 5 dos Estados Unidos no ano de 2021, a gente tem na primeira posição, como eu já disse, o filme Shang-Chi, com 222 milhões, seguido do filme Venom, que ultrapassou o filme da Viúva Negra. Venom tá com 190 milhões, enquanto a Viúva Negra tá com 183 milhões, depois Velozes e Furiosos 9 com 173 e finalmente Um Lugar Silencioso Parte 2 com 160 milhões. O filme do 007 tá atrás na sexta posição com 133, tendo a possibilidade de ultrapassar, mas não é nada confirmado a essa altura. Eu acredito que não vai conseguir bater essa marca. E ao redor do mundo todo, depois de meses na primeira posição, o filme Hi Mom finalmente caiu para a segunda posição. O filme A Batalha do Rio Tianjin tomou a primeira posição com 843 milhões de dólares contra 841 milhões do filme Hi Mom, seguido de 721 milhões de dólares do filme Velozes e Furiosos 9, depois o filme Detetive Chinatown 3 com 699 e finalmente o filme 007 Sem Tempo para Morrer com 604 milhões. Então esse foi um final de semana que, apesar de não ser tão marcante no top 5, trouxe uma grande mudança no mercado internacional, né? Mesmo que tenha trocado um filme chinês por outro, mas finalmente a gente viu uma mudança na primeira posição, depois de meses com o filme Hi Mom na liderança. Então é isso, pessoal. Agora, como de costume, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do final de semana nas bilheterias e qual foi o dado mais marcante. Vocês acharam mais surpreendente a mudança no top 5? Vocês acharam a queda do Duna, né? Eu achei uma queda bastante acentuada de 62%. Com certeza eu esperava que a queda fosse no máximo na casa dos 50%, mas eu acho que o boca a boca tá sendo mediano, né? Porque muitas pessoas estão adorando o filme, mas também tem muitas pessoas odiando, falando que é um dos filmes mais chatos de todos os tempos. Então acho que o boca a boca acabou não sendo tão positivo assim, então uma queda de 62% aconteceu. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.